E aí, Leandro? Mariana de Angola, é interessante a maneira como Chico Buarque criou essa letra. Ele foi em 1980 com um grupo de artistas brasileiros para Angola, para se apresentarem lá. E ele ficou descansando no dia seguinte, e um grupo foi para assistir as danças, né, na Catumbela, e ele ficou em casa. E no retorno, a Miúcha, a irmã dele, relatou as danças, né, como é que era a postura das mulheres e tal. E a partir do relato da Miúcha, ele escreveu Mariana de Angola, ou seja, ele não visualizou, mas através da criação, ele enquanto artista, ele conseguiu colocar no papel, mesmo não tendo presenciado. E isso é uma faceta de Eros também, esse contato com a arte, essa busca, muitas vezes, que ela surge e às vezes vem do nada mesmo, acabou originando a criação de Mariana de Angola. A maneira como ela mexe o chocalho no caso é uma metáfora dela viver de uma maneira lúdica e entra a dimensão estética como uma forma de manifestação do Eros também. Então, é a maneira de encararmos muitas vezes a nossa vida de uma maneira um pouco mais lúdica, mais tranquila. E ela, diante do regimento, na época que Angola buscava a libertação, né, o próprio soldado acaba dançando, ou seja, ela era do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, mas ao mesmo tempo ela conseguia, dentro daquele momento, né, de guerra, trazer uma certa leveza, um certo ludismo diante daquela situação extremamente complicada. Tem mais agora. O Meu Amor. Só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos, lindos indecentes, depois brinca comigo. E aí? Bom, essa letra é uma daquelas que causa assombro, né, para muitas pessoas, especialmente para as mulheres, né, porque o Chico Buarque é aclamado como sendo o maior intérprete da alma feminina, ao menos na música. E as grandes letras dele do feminino são aquelas escritas com eu lírico feminino, como uma mulher manifestando sentimentos e emoções. E essa é uma letra no feminino. E ele diz que para ele sempre foi um grande mistério ter essa percepção em relação à mulher. Ele se considera um grande desconhecedor, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas falam, ele é um desconhecedor da alma feminina, porque ele busca sempre aprender mais e mais. Então, por isso que ele é um desconhecedor. Aqui nessa letra, o erotismo se manifesta sem impedimento nenhum. Ele começa através de um beijo, e esse beijo vai sendo tão intenso, ele vai tendo essa calma que é próprio do Eros, que atinge a alma. Essa metáfora da alma é como se fossem os sentidos todos sendo libertos a partir desse beijo. Esses sentidos que acabam sendo realmente não localizados, mas é o corpo como um todo que acaba expandindo o Eros, não é genital somente. Gil. Esse livro, claro, é uma teoria, começa com uma teoria e tal, mas me parece que não é tão acadêmico assim. Eu acho que qualquer leitor que goste de música, que goste de Chico Buarque, vai gostar do livro também. Sim, eu adaptei ele e nessa adaptação eu tive que tornar a linguagem acadêmica um pouco mais... Diluir um pouquinho, mais diluída, um pouco mais leve, porque tem muita teoria. Então, durante o mestrado e doutorado, então, para livro, tive que torná-la um pouco mais acessível. No primeiro capítulo, para quem não conhece a obra do Chico Buarque, é interessante, porque todo o primeiro capítulo eu faço um resgate desde o início da carreira até o último disco, Chico. Então, eu trabalho as principais temáticas da obra dele. Então, é interessante para quem não tem acesso à obra do Chico Buarque, esse primeiro capítulo é fundamental. Leandro, vamos escutar agora O Que Será. O que será que dá dentro da gente que não dizia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia, que é feito estar doente numa folia,
que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos. Será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. Leandro, até o que não tem limite é o nome, né? É o título da tua dissertação, que não tem limite, o erotismo na poesia de Chico Buarque. Quer dizer, a música que você escolheu aí para... É uma das grandes letras do Chico Buarque, que ela traz o erotismo à flor do texto e à flor da pele, literalmente, né? Ela tem uma sensibilidade extremamente destacada. O que não tem limite. Quando pensarmos, então, o eros enquanto somente um prazer sexual, nós vamos ficar muito limitados a essa visão. O eros é muito mais amplo que isso, mas o sistema todo está oferecendo a sexualidade de uma forma muito banalizada para as pessoas, certo? Serem manipuladas, e todo o eros, de uma forma mais global, acaba sendo direcionado ao nosso trabalho. Então, dedicamos tudo para o trabalho, tudo para o consumismo, toda a nossa energia vital vai para o consumo e debilita toda a nossa saúde física, mental. Muitos dos distúrbios de hoje em dia podemos relacionar com isso, questões de ansiedade, de angústia, nosso corpo tenso. Então, é um eros totalmente debilitado. Algumas coisas poderiam ser feitas, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Já está há um bom tempo. Interessante, né, Dio, como toda uma música de Chico Buarque, quando se vai abrir, né, se debruçar sobre ela, traz tantas leituras e tantas possibilidades. Sem dúvida, não só para quem escuta, mas para quem lê também, né, a letra dele, né, ou poesia. Pois é, até queria te perguntar uma coisa, você fala da poesia, né, mas a música dele está carregada de erotismo, né, a sua composição, Sim. né? Para uma compreensão mais ampla, seria o ideal ouvir também a música, não somente ler o texto, O livro, mas e sim, acompanhando a audição ela é fundamental também. Tá aí uma boa dica, né? Enquanto está lendo o teu livro, né? Ficar ouvindo Chico Buarque. Mas né? eu ouvia muito nas madrugadas. Ah, imagino. Com Ouvia certeza. muito. Imagino. Era como se estivesse criando novamente os textos, era muito estranho. Né? Interessante. Legal. Bem, O que não tem limite, o erotismo na poesia de Chico Buarque, de Leandro Henrique Hortolã, é o lançamento da Edipuc RS. Obrigado, Leandro, pela tua participação aqui. agradeço. Agora tem mais uma dica de leitura do nosso colega Luiz Gil, ele que é jornalista, escritor, trabalha na Rádio FM Cultura 107,7 agora, para falar de um livro ambientado no chamado Anos de Chumbo. É isso? Exatamente, Nelton. Florestas do Meu Exílio, do senador João Capibaribe. Esse livro da editora Terceiro Nome conta a epopeia de uma família durante o período da ditadura aqui no Brasil. O autor recorda a fuga que empreendeu entre 1970 e 1974, junto com a esposa e a filha. A filha, na época, era um bebê. Eles conseguem deixar o país por Belém, no Pará, e seguem a América do Sul adentro. Eles fogem, aí no livro narra, né? Eles fogem a pé, de barco, de caminhão, de ônibus, sem dinheiro, sem documento. É quase como se fosse um thriller, né? Só que são as memórias do senador. O nome do livro, Florestas do Meu Exílio, do João Capibaribe, novidade da editora Terceiro Nome. Gil, brigadão pela tua participação É aqui no Estação Cultura. Até segunda-feira que vem. Até segunda. Leandro, parabéns pelo trabalho aí, sucesso. E vem aí o lançamento do livro da tua tese de doutorado, né? Ano que vem. Ano que Espero vem. estar novamente aqui. Com certeza será nosso convidado. Muito obrigado. E nós encerramos o programa de hoje, é claro, com mais Chico Buarque. Tchau e até amanhã.
me dá, que me pode por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me apressoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que dá dentro da gente que